Vamos pensar juntos aqui sobre a justiça espiritual. O que é a justiça espiritual? E por que é importante você entender sobre isso? Justiça espiritual é a justiça mais pura, é a perfeita justiça, pois ela tem origem na própria essência da justiça, que é Deus, o justo juiz. Aquele cujo trono está fundamentado sobre a justiça. A justiça de Deus é a única justiça perfeita. Quando falamos em justiça neste mundo, a justiça humana, a justiça dos tribunais deste mundo, nós estamos falando apenas de uma caricatura da verdadeira justiça. É uma caricatura. A justiça humana é um aborto da verdadeira justiça. Esta é a realidade. A partir do momento que o ser humano se afastou de Deus, então ele se afastou da verdadeira justiça. E eu digo que a justiça humana é uma caricatura, um aborto da verdadeira justiça, porque é só você olhar o resultado do que sai dos tribunais, do que sai das sentenças em tribunais, do que fazem muitos advogados. É só você olhar. Só um exemplo simples aqui. Você vive com uma pessoa, você casou com uma pessoa, viveu com ela 20 anos, ou seja lá quantos anos, dedicou sua vida para ela, e aí, de repente, esta pessoa te trai. Ela te trai. Ela começa a se envolver com outra pessoa. E aí então você conclui, depois de muitas tentativas, que você tem que divorciar dessa pessoa. E ela não quer sair desse casamento sem tirar o último centavo que ela tem direito. Então o que você faz? Você vai ao tribunal de família. Você dá entrada no divórcio. E ali, depois de uma extensa jornada de vai e vem, você recebe uma sentença de que você tem que dar X do seu patrimônio para a pessoa que te traiu. Você tem que dar um X do seu patrimônio, você tem que dividir agora a guarda dos filhos. Os filhos têm que ficar um tempo com um tempo com outro. E a justiça vai tentar, assim, de uma forma muito injusta, digamos assim, equilibrar, minimizar o estrago que essa grande injustiça causou na vida de todos os envolvidos. Não é? É a caricatura da justiça. Então, quer você goste ou não, é o melhor que você neste mundo vai alcançar. Mas a justiça perfeita, a justiça divina, a justiça espiritual, no que tange o casamento, o que ela determina? Ela determina que os dois deverão ser uma só carne e viver juntos até o fim da vida. Sacrificar um pelo outro, abrir mão, o marido dá a vida dele pela mulher, a mulher honra o seu marido, ela respeita o seu marido, ela auxilia o seu marido, quer dizer, a justiça divina determina o que realmente vai fazer bem a todas as partes, marido, mulher e filhos, e a sociedade. Mas a justiça humana, enfim, é o que é. Então, a justiça espiritual, quando a gente trata de justiça espiritual, a gente está tratando da perfeita justiça. A justiça que vem de Deus. E para ter acesso a ela, o que é preciso? Assim como na justiça humana, você, para ter acesso a ela, você precisa saber seus direitos, você precisa de um advogado que vai te representar, vai argumentar o seu caso, e você precisa seguir os processos, os trâmites dos tribunais. Na justiça divina, graças a Deus, você não precisa pagar um dinheiro, né? Porque na justiça humana ainda tem esta questão. Quem tem mais dinheiro paga o melhor advogado é amigo do juiz, ou tem contato com um amigo do juiz, e assim por diante. Mas, na justiça divina, a justiça espiritual, o que nos dá acesso a ela chama-se fé. A moeda é a fé. O advogado é o Senhor Jesus. Ele
é quem nos representa, é o nosso advogado perfeito. E então, por meio da fé, nós alcançamos os direitos da justiça espiritual. Então, preste atenção, acompanhe o raciocínio. Nós temos Deus no seu trono de justiça perfeita. A perfeição da justiça. Deus que busca fazer o melhor para os seus filhos, pois ele é um perfeito pai. Nós temos, do outro lado, filhos que abandonaram o pai. Filhos que cometeram injustiças ou que estão vivendo em um mundo de injustiças e sofrendo as injustiças dos outros. Qual é o recurso que o pai perfeito, o juiz perfeito, dá aos seus filhos que creem nele? Ele dá o recurso da fé para você chegar diante do trono de Deus, usando a sua fé e buscando então a perfeita justiça. Ele faz isso, ele dá este acesso a nós. É por isso que você vê, por exemplo, nas Escrituras, muitas pessoas que, pelos padrões de justiça humanos, não mereciam nada de Deus. Então Jesus abençoou, por exemplo, lá Zaqueu, o chefe dos ladrões. Zaqueu comandava um esquema de roubo dos impostos, roubo dos tributos. Qualquer semelhança com os dias de hoje, o roubo, ladrões do colarinho branco, não é nenhuma coincidência. Mas Zaqueu comandava um esquema de roubo. Uma coisa oficializada, explorava as pessoas. E este homem, um dia ouvindo falar de Jesus, foi até ele, subiu numa árvore, chamou a atenção de Jesus. Jesus disse: eu vou jantar com você na sua casa hoje. E lá no meio do jantar, Zaqueu manifestou a sua fé. Vendo a perfeita justiça diante dele, se vendo um perfeito pecador, Zaqueu se levantou no meio do jantar e falou para o Senhor Jesus: eu decido que eu não vou roubar mais ninguém. E tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Em outras palavras, eu não quero mais essa vida, não quero mais ser essa pessoa. Veja que Jesus não pediu nada disso para ele, mas dentro dele uma sinceridade. Sim, uma sinceridade dentro do coração de um ladrão, de um chefe dos ladrões. Nasceu uma vontade de ser diferente, de fazer diferente. E diante da perfeita justiça, diante da pessoa que representava a perfeita justiça, que era o Senhor Jesus, ele então teve a coragem, publicamente, porque não era só Jesus que estava ali. Haviam conhecidos seus, familiares, amigos, servos, e os discípulos de Jesus estavam ali também. Então ele, publicamente, decidiu mudar de vida. E Jesus, então, fez por ele o que a justiça divina faz. Perdoou, deu a ele a oportunidade de começar de novo, salvou a sua alma, lhe deu paz. O ladrão começou o jantar ladrão e terminou o jantar salvo, perdoado, transformado. Essa é a justiça espiritual. Como que ele alcançou a justiça espiritual assim tão rápido? Ele manifestou a fé rápido. Ele não demorou, ele não ficou pensando assim: eu vou pensar sobre isso, eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que parar com isso. Eu sei que eu tenho que parar, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, mas eu vou ganhar mais um dinheiro aí, eu vou esperar um tempinho, vou juntar um dinheiro e depois eu paro. Ele não falou isso, ele não pensou nisso. Ele tomou a decisão rápido. Ele agiu à fé. E o Senhor Jesus então honrou a sua fé. E foi assim com o ladrão na cruz também, outro ladrão. Foi assim com a mulher adúltera que recebeu perdão, tinha cometido adultério. Recebeu perdão ali na hora, a oportunidade de começar de novo. Foi assim com a pecadora, prostituta, que veio lavar os pés do Senhor Jesus. E com tantos outros que eram pessoas injustas, pessoas que aos olhos humanos não mereciam nada, mas porque manifestaram a sua fé nele, então
receberam a justiça espiritual, porque a justiça espiritual, ela coloca um peso muito grande na fé. Há um peso muito grande. Então a fé pura, sincera que a pessoa manifesta é capaz de apagar o seu passado. Ela pode ter matado, ela pode ter adulterado, feito horrores no seu passado, mas quando ela entrega a vida dela para Deus, então Deus limpa esse passado. Ele limpa, ele purifica, ele faz a prostituta uma santa mulher de Deus, o ladrão um homem de Deus, o assassino um apóstolo. É o que Deus faz pela fé manifestada. É o que Jesus ensinou quando um dia os religiosos tentaram fazer uma pegadinha com ele, tentando fazê-lo dizer alguma coisa que fosse incriminá-lo. Pegaram o assunto dos impostos e perguntaram a Jesus: é justo, é lícito pagar imposto para o César, para o imperador romano? Se Jesus falasse que era justo, ele iria ser acusado de estar do lado dos romanos e trair o povo judeu. Se ele falasse que não, que era injusto, que era um imposto injusto, ele iria ter problema com as autoridades romanas. Jesus, então, na sua sabedoria, disse assim: me mostra aí uma moeda. É o rosto de quem na moeda? Ah, é o rosto de César. Ah, então. Dai a César o que é de César, quer dizer, dá a César o que é de César. A moeda está com o rosto do César. Então dá ao César o que é do César e dai a Deus o que é de Deus. Veja que ele falou ali tantas verdades em tão poucas palavras, que quando você dá a Deus o que é de Deus, você está sendo justo com Deus. Quando você dá a sua fé perfeita, sincera a Deus, você está dando a Deus o que pertence a Ele, porque só Ele merece a sua fé perfeita. Então, quando nós entregamos para Deus a nossa fé, quando nós entregamos a nossa vida, damos a Deus o que é de Deus, então nós recebemos a perfeita justiça dele também. Pense, você quer a justiça de Deus, mas você tem sido justo com Deus? Você tem dado a Deus o que é de Deus? Você tem dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque se você quer o que é seu, eu quero o que é meu por direito. Eu quero o que é meu. O meu marido, o meu filho, o meu dinheiro, o meu trabalho, meus direitos, etc. Você quer o que é seu, mas você tem dado aos outros o que é dos outros? Você tem dado a César o que é de César? Você tem dado a Deus o que é de Deus? Porque a justiça espiritual é perfeita, ela não vai de um lado só, não. Então, cuidado quando você pedir justiça espiritual, pode ser que ela venha contra você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.